Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Gotas do Evangelho. Aqui, diariamente, vemos as mensagens do Espírito Emmanuel recebidas pela mediunidade de Chico Xavier e atualmente estamos vendo as mensagens reunidas no livro Fonte Viva, publicado pela Federação Espírita Brasileira. Hoje vamos ver a mensagem de número 6, e tem o título de Aceita a Correção. A correção não é nós termos que corrigir um texto, uma coisa simples, refazer alguma coisa, não. Que nós estamos falando de questões morais, de provas. E quando as refazemos, elas voltam como expiações. Nos exigem, são um tanto ou quanto, às vezes, para nós, amargas, porque, embora não lembremos, muitas vezes podem estar em outras encarnações, a primeira vez que as fizemos, ou as primeiras vezes, fica na memória inconsciente aquele incômodo que vem, quer dizer o quê? Lá atrás, ai, de novo, como se a gente estivesse dizendo assim, ai, de novo isso. Mas não lembramos, mas fica aquele... Preferia tanto não ter que fazer isso, não ter que passar por isso. Por que passar por isso? É esse retorno da expiação que temos aqui nesse título, Aceita a Correção. Porque é a paternidade divina nos dando a oportunidade de concluirmos a lição, que é importante na lei do progresso. Como avançar se não concluirmos a lição? Precisamos concluir. E a providência divina vai nos oferecer oportunidade de corrigirmos as nossas lições mal concluídas, ou, se foram mal concluídas, podemos dizer, foram concluídas, mas não foram bem concluídas. Não foram concluídas. Vão precisar ser refeitas, não é? O versículo destacado por Emmanuel são palavras de Paulo, o apóstolo dos gentios, escrevendo aos Hebreus. Capítulo 12, versículo 11, diz-nos Paulo: E, na verdade, toda correção no presente não parece ser de gozo, senão de tristeza. Ou seja, quando temos que passar por uma dificuldade pela segunda vez, corrigindo a primeira, que não foi bem feita, não é agradável, de forma alguma, como poderia ser. Mas temos aquele sentimento, como dissemos, né? E aqui ele fala da tristeza. Mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Por ela quem? Pela correção. E de justiça por quê? Porque finalmente concluímos a lição. Estamos justificados, terminamos o que viemos fazer. Ai, paz, alívio, que bom! Sentimento do dever retamente cumprido. Paz. Então, repetindo o versículo, e na verdade, diz Paulo, toda correção no presente não parece ser de gozo, prazerosa, senão de tristeza. É sim de tristeza, mas depois, concluída, não é? Produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Porque este processo é um processo de realização. Então, vamos exercitando. Muitas vezes, essa correção não vai se dar de um dia para o outro. É toda uma construção, muitas vezes, durante toda a encarnação. Esta transmutação dos vícios morais em virtudes.
E exatamente esses vícios morais é que nos fizeram errar, não é? Ou nos fazem ainda errar. E aí vamos ter que corrigir, usando no nosso livre-arbítrio, não mais o vício como pauta para a escolha, mas sim a virtude, ou uma das virtudes para as nossas escolhas. Então, Emmanuel vai comentar as palavras de Paulo nos dizendo assim: a Terra, não é o planeta não, a Terra do Sol, sob a pressão do arado, rasga-se e dilacera-se. No entanto, a breve tempo, de suas leiras, que são aquelas linhas por onde passa o arado, de suas leiras retificadas brotam flores e frutos deliciosos. A árvore, em regime de poda, perde vastas reservas de seiva. Então, quando vamos podar os galhos das árvores, não é? Nos galhos e no caule circula a seiva, não é? Que seria o sangue da árvore, desnutrindo-se e enfraquecendo-se. E muitas vezes não fica bonita, afeando-se. Todavia, em semanas rápidas, diz Emmanuel, cobre-se de nova robustez, habilitando-se à beleza e à fartura. A poda é tão importante. E as correções, muitas vezes, são o quê? Exatamente essas podas, para nos melhorarmos. A água humilde abandona o aconchego da fonte, sofre os impositivos do movimento, alcança o grande rio e depois partilha a grandeza do mar. Qual ocorre na esfera simples da natureza, acontece no reino complexo da alma. A corrigenda é sempre rude, desagradável e amargurosa, como já comentamos. Mas naqueles que lhe aceitam a luz, resulta sempre em frutos abençoados de experiência, conhecimento, compreensão e justiça. Então, ele está trazendo mesmo aqui a questão da aceitação. Quando nós entendemos, é melhor para nós. Senão vamos ficar aqui, eu costumo dizer muito que é andar em volta do quarteirão, não é? Quando vemos, estamos de novo no mesmo ponto. Vou andar, mas se eu não resolvo, eu não vou à frente. Eu dou a volta no quarteirão e quando eu vejo, eu estou de novo na frente do mesmo prédio. A terra, diz Emmanuel, a terra, a árvore e a água suportam o quê? A corrigenda, através de constrangimento. Mas o homem, aqui ele coloca, claro, o homem, com um H maiúsculo, o ser humano, campeão da inteligência no planeta, é livre para receber a corrigenda e ambientá-la ao próprio coração. O problema da felicidade pessoal, por isso, nunca será resolvido pela fuga ao processo reparador. Sim, se eu não aceito, eu rejeito, eu não enfrento e eu adio. A única solução será enfrentando. Diante de um problema, nós temos apenas duas reações: ou enfrentamento ou fuga. Isso em qualquer processo psicológico é assim que se dá. Então, é o que ele vai falar aqui, que não será o problema da felicidade pessoal resolvido pela fuga. Exterioriza-se a correção celeste em todos os ângulos da Terra. Então, a providência divina está à frente de todos os processos de correção, tanto os da natureza que vemos à nossa volta, quanto da natureza humana. Raros, contudo, raros o quê? Os ângulos da Terra onde a providência divina traz a correção. Raros, contudo, lhe aceitam a bênção, porque semelhante dádiva, ou melhor, sim,
exterioriza essa correção celeste em todos os ângulos da terra. Raros, contudo, lhe aceitam a bênção, porque semelhante dádiva, na maior parte das vezes, não chega envolvida em arminho, né, que é um tecido muito fino, não é? E quando levada aos lábios, não se assemelha a saboroso confeito. Então, é amargo, né? Ele vai dizer sobre isso. Surge, estou engasgando aqui. Surge a corrigenda revestida de espinhos ou misturada de fel. À guisa, ou seja, assim como remédio curativo e salutar. Dizem, né, nos ditados aí populares, acho que agora não tanto, mas que o bom remédio é aquele remédio que faz a cara ficar torcida de aquele remédio amargo. Se amargo é bom. O que arde cura, coisas antigamente, né? Depois criaram o mertiolate que não ardia mais. Nós ainda somos da época que o mertiolate ardia muito. Não percas, portanto, a tua preciosa oportunidade de aperfeiçoamento. Como? Não aceitando, que é o tema da mensagem. Seria um desperdício. Por quê? Porque ela vai voltar, não tem como. E ele conclui dizendo: a dor e o obstáculo, o trabalho e a luta são recursos de sublimação que nos compete aproveitar. Seriam as feições da corrigenda. Corrigenda pode chegar pela dor, pode chegar por obstáculos, trabalho e pode chegar nas lutas da vida. Então, ele vai dizer que essas corrigendas são recursos de sublimação, ou seja, onde nós vamos deixar as questões das paixões, vamos dizer assim, dos vícios morais, não é? E vamos, então, como falamos antes, essa transmutação para as virtudes, que afinal foi para isso que nós reencarnamos, não é? E ele vai concluir dizendo que é isso que nos compete aproveitar quando somos visitados, então, pelas oportunidades que a providência divina nos oferece de corrigenda. Dor, obstáculo, trabalho e luta. Quem não passa por isso? Todos nós. Não aceitar cria-nos problemas, onde apenas adiamos o que não podemos evitar. Por quê? Porque é a lei. Precisamos progredir. É a lei do progresso. E para isso vamos ter que passar por todos os estágios. E só posso passar para o estágio seguinte se eu concluir o anterior. Como na escola. Mesma coisa. É isso. Vamos orar. Agradecer, pedir, louvar. Jesus, amigo querido, farol de nossas vidas, obrigado, Senhor, por mais este dia. Ajuda-nos, Jesus, em nossos esforços para enfrentarmos as nossas corrigendas, os nossos desafios, as bênçãos que a providência divina nos oferece a cada dia. Ajuda-nos, Senhor, a estarmos atentos. Ajuda-nos também, Jesus, a nos lembrarmos da prece. Abrirmos espaço no nosso dia para manifestarmos a centelha divina que somos, buscando o alto que nos criou. Deus, nosso Pai. Através, Senhor, de Ti, quantas vezes, inúmeras, sem fim, buscamos essa conexão, pois, querido e amado Mestre, assim nos dissestes, que és o caminho, a verdade, a vida, e sem passar
pelas lições do Evangelho que o Senhor representa, não temos como chegar ao Pai Celeste. Obrigado, Jesus. Abençoa-nos, fortalece-nos, inspira-nos, protege-nos, Senhor. Obrigado, Mestre. Graças a Deus. É isso, queridos amigos. Amanhã estaremos de volta com mais um Gotas do Evangelho. Até lá, muita paz a todos.